E aí, turminha do quinto ano, entenderam aí o assunto do advérbio, né? Uma das classes gramaticais da língua portuguesa, tá? Então, se ainda não entendeu ou se teve alguma dúvida em alguma questão, em alguns pontos, a gente vai aqui, né? Vou aqui tentar explicar a vocês, tá? Da melhor forma possível, para que esse assunto fique ainda mais completo, mais amarradinho e vocês possam sair dessa aula sem nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos lá. O que é advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou até mesmo de outros advérbios, tá? Que indicam, tá? Essas palavras invariável que se encontra em algumas frases indicam circunstância de tempo, lugar, negação, dúvida, intensidade e modo, tá? Então vamos por etapa a essas classificações dos advérbios, tá? Eu vou agora trabalhar advérbio de lugar, tá? Lugar, ele faz referência de lugares. Aí vou dar alguns exemplos. Aonde, aqui, ali, detrás, perto, logo, dentro, fora, adiante, além, acolá. E aí eu vou dar um exemplo utilizando uma palavra dessas que eu citei agora. A pizzaria fica logo adiante. Então, a palavra adiante, ela está indicando circunstância de lugar. Aonde? Aonde fica a pizzaria? A pizzaria fica logo adiante, tá? Então, vamos agora. Tempo, tá certo? Vamos agora ver alguns exemplos de tempo. Então, exemplos de tempo, né? Indica as circunstâncias de tempo indica, né? Alguns exemplos. Hoje, logo, breve, tarde, amanhã, cedo, antes, antigamente, já e depois. Então, essas palavras que eu citei são exemplos, tá, de circunstâncias de tempo que aparecem em frases, tá? Então, eu vou dar aí agora um exemplo. O bebê nasceu ontem. Então, ontem, tá, indica circunstância de tempo, né? Quando o bebê nasceu? O bebê nasceu ontem, certo? Vamos agora, exemplo de modo, tá? Palavras que têm circunstâncias de modo. Bem, mal, depressa, melhor, pior, assim e outros, tá? Então, e também boa parte de palavras que terminam em mente. Além de exemplos, essas palavras que eu citei, também tem alguns exemplos de palavras que terminam em mente. É boa parte das palavras, não são todas. Então, alegremente, tristemente, lentamente, calmamente. Essas palavras são circunstância de modo. E aí vou dar um exemplo. Ele andou lentamente. Então, a palavra lentamente é o modo que ele andou. A maneira que ele andou foi lentamente, tá? Então vamos lá. No quarto, né? Intensidade, tá? Intensidade, as circunstâncias de intensidade, os exemplos, tá? De intensidade são bastante, demais, pouco, muito, quanto, mais, menos e tanto. Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Ele bebeu bastante. Então, a palavra bastante, ele indica uma intensidade, tá? Ou seja, o quanto que ele bebeu. Ele bebeu quanto? Bastante, tá? Então, vamos lá. Quinto quesito, ó. A quinta palavra, né? A quinta classificação do advérbio, que é de negação, tá? Exemplos de palavras que têm circunstância de negação. Não, jamais, nunca, tampouco, nem.
E aí eu vou dar agora um exemplo. João nunca esteve doente. Então aí a palavra nunca traz sentido de negação, que ele nunca esteve doente, tá? Então a sexta, que é a dúvida. Esses dois é bem fácil, né? Negação e dúvida, né? Então, dúvida, as palavras que têm circunstância de dúvida, eu vou dar aqui exemplo. Possivelmente, tá? Talvez, supostamente, porventura, por acaso, casualmente e provavelmente. Então, essas palavras, ela faz dar sentido de dúvidas, tá certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo de sentido de dúvida, né? Exemplo de uma palavra que tem circunstância de dúvida, tá? Então, talvez eu vá hoje à casa de Juliana. Essa palavra talvez, ela indica dúvida. Eu não estou dando certeza se eu vou para a casa da Juliana, tá? Então, tá bem claro aí, né? Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai fazer uma atividade de classe, tá? Para que vocês possam praticar, porque é na prática que a gente aprende ainda mais, tá? E vamos lá, tá? E daqui a pouco eu coloco aí a agenda, a atividade de casa, né? Que a tia Juliana já falou, da ficha de atividade, né? Da página 3, né? Eu acho que é a página 3. Mas vamos lá, também vou mandar um áudio, tá? Explicando esses dois quesitos, o primeiro e o segundo quesito que vocês vão fazer aí em casa, tá bom, meus amores? Então vamos lá, segue aí a atividade de classe num caderno, tá bom? Beijo!